Esse é o nosso principal objetivo, né? Continuar traduzindo, continuar demonstrando, continuar levando e difundindo o conhecimento em armas, munições e balísticas. E nós queremos contar com você. Nós temos mais de 30 disciplinas na nossa pós-graduação. E a gente sempre comenta aqui que são 456 horas aula efetivamente, né? Porque às vezes a gente ouve aí, não, é 400, é 360, e aí é separado para isso. Não, na nossa pós-graduação, nós temos 456 horas aulas efetivamente, são 456 horas dadas, 456 horas com o professor ao vivo, online, para que ele possa, de alguma forma, responder aí as suas indagações, responder aí os seus anseios e juntos construir o que é o nosso objetivo, construir, então, o nosso conhecimento técnico, o nosso conhecimento científico. Esse é o nosso principal objetivo, traduzir aquilo que muitas vezes é difundido como senso comum para o caminhar científico. E é por isso que nós contamos com cada um de vocês. Para que o nosso evento aí possa ser cada vez mais regular, né, e que todos possam participar de alguma forma, vou deixar aqui alguns avisos, vou pedir para que os senhores, por gentileza, não habilitem o áudio de vocês, né, e aí a gente vai usar o chat, então o chat vocês podem comentar à vontade, aqueles que desejarem ligar a sua câmera, pode ficar à vontade, tá, para ligar a câmera, podem ficar à vontade, não há problema nenhum, só o áudio que a gente vai pedir para que tomem um pouquinho de cuidado, mas não tem problema. Se ligar acidentalmente, a gente sabe que acontece isso, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar com vergonha, nada disso. A gente vai desabilitar aqui, a gente sabe que acontece, às vezes não está muito adaptado à plataforma. Essa é a plataforma que nós utilizamos durante as nossas aulas, e aí nós já adiantamos, né? Nós temos um corpo técnico disponível para te auxiliar durante as aulas, se eventualmente tiver algum probleminha. Então, mais uma vez, desejar a todos que estão entrando uma boa noite, aos nossos professores que já estão. Temos também alguns alunos nossos aí da primeira turma que estão aqui nos acompanhando para participar desse evento. Desejar a todos aí uma boa noite, uma boa noite. E como não pudemos, né, deixar de já colocar, apresentar aí o nosso palestrante da noite, ele que vai trazer para a gente várias questões muito importantes, ele que sempre traz, né, essa ideia do campo, principalmente das operações táticas especiais, tem 4 cursos de operações táticas especiais, entre ele o CORE do Rio de Janeiro, o Tigre, GT3, o COT da PF, além, né, de, obviamente, está aqui com a gente, que é policial civil do estado de Goiás, lotado lá na CORE, né, do estado de Goiás. Queremos convidar aí para já dar as nossas saudações e para iniciar o nosso evento justamente com essa temática que nós vamos discutir hoje, que são as habilidades comportamentais e resiliência. Quero desejar aí uma boa noite e já chamar o nosso querido José Júnior, que é o nosso palestrante da noite. José Júnior, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado aí por ter aceitado a compor o nosso corpo docente. José Júnior agora está como um dos nossos professores. Então, muito obrigado, meu querido, por você estar aqui conosco nesta noite. Desejo aí você sucesso e vamos junto nessa noite para que a gente possa discutir um pouquinho sobre armas, munições e balísticas, principalmente na ideia de habilidades comportamentais e resiliência. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite. E aí, Medeiros, tranquilo? Tá escutando o áudio? Tá chegando bacana? Como é que tá aí? Tudo ótimo, perfeito, meu amigo. Pronto. Então, mais uma vez, queria dar bem-vindo, moçada. Vamos animar essa semana, já está começando no 10, no 12. Então, é um prazer
já está anunciando agora de forma oficial que eu vou estar com vocês aí nessa segunda turma da pós-graduação, que é uma coisa que realmente estava precisando no Brasil. Tem crescido muito a onda toda armamentista em si. Então, passou da hora da gente produzir conhecimento. Então, essa primeira turma já está em andamento. Vou estar com vocês da primeira turma também, com algumas matérias específicas, e na segunda também. Então, já estamos juntos, estamos agarrados com vocês. Quando eu fui convidado, me pediram para eu fazer um bate-papo, mostrar só uma palestra rápida sobre um assunto, a gente discutir, falar um pouquinho, e o assunto pedido, conversado nos bastidores, ficou sobre resiliência. Tá ok? Então, Medeiro, eu posso já tentar aqui já compartilhar já a tela e vamos começar? Como é que tá? Por favor, meu amigo. Ver se está tudo ok. Tudo ok, tá excelente. Espera aí. Que agora é só ter que passar. Problemas técnicos. Espera aí. Vamos lá novamente tentar aqui. Vamos ver. Tá passando? Tá passando aí, Medeiros? Tá não, Zé, tá não. O meu também aqui travou, não tá passando não. Cadê nossa assistência lá que salva a gente nas horas? Agora, o William já está entrando em contato com você. Aí, isso. Zé Júnior, eu vou compartilhar sua apresentação aqui do meu e você vai... Vou compartilhar aqui do meu e você vai falando aí, que eu vou passando. Beleza. Beleza, eu vou falando, você vai passando aí para mim. Show. Deixa eu só... É assim, moçada, você testa. Na hora que é para sair, não sai. Essa porra mesmo. Resiliência, já está acostumado, então, né? Já está entrando no ritmo, Zé. Já está entrando no ritmo. Normal. Zé, Agora enquanto vai. tá... Foi proposital, Calaça. Sempre é proposital. Sempre é, moço. Aí a minha não vai, não, ó. É a sua mesmo, cara. Aí foi. Tá passando aí? Foi não, Zé. Tá não, aí, Zé, ó. tá não. Vai. Ó. Tá comigo aqui. A minha tá indo, hein? Tá comigo. Tá aparecendo para mim também. É só pedir para passar que eu vou passando. Eu estou apresentando aqui a sua apresentação. Então beleza. Então deixa eu cancelar a minha aqui. Pronto. Tá contigo. Vamos lá, moçada. Começar esse bate-papo aí, quanto mais rápido. Sei que tem muita gente a fazer, a noite vai ser longa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre habilidades comportamentais, resiliência, tá ok? Pode passar. Só um breve aí, histórico, né? O porquê. Sou policial civil desde 2009, atualmente lotado aí lá na Core GT3 de Goiás, e dentro da unidade eu faço parte de algumas sessões, que é a parte de arrombamento tático, explosivo contra medidas, instruções, a parte interna nossa e externa, a parte toda de preparação física, que é o TAF, e a parte de atendimento pré-hospitalar policial, beleza? E o que me fez falar um pouquinho sobre resiliência em conversa com alguns colegas? Pelo histórico de eu estar participando já, tanto no Goiás quanto em outros estados e instituições, falando um pouquinho sobre os módulos rústicos, porque acaba que realmente a gente trabalha um pouco da desconstrução do caráter, o processo todo da desconstrução aí, para quem já teve a oportunidade de fazer um curso operacional sabe, esse aqui são alguns dos locais que eu já tive a oportunidade de estar em instrução junto com os instrutores locais e, às vezes, até coordenando alguns cursos na Core GT3, Core do Rio, Tigre do Paraná, Core Espírito Santo, Gás Mato Grosso do Sul, Core Minas,
GOI Mato Grosso, CORE Ceará, Pará, Amapá, o IBAMA, através do GEF, CORE Rondônia, GEOP e o COP, da Polícia Penal também, eu já tive acesso aí agora, mais recente, fazendo um trabalho fantástico com eles. Pode passar, por favor? Vamos lá, resiliência, pode passar. Pode ir passando que eu vou lendo. Habilidades comportamentais são chamadas também de soft skills, tá bom? E dentro da resiliência tem a inteligência emocional, gestão de mudança, pensamento crítico, liderança, gestão de tempo e gestão do estresse. Então, o que eles dividiram? Apareceram uns traços vermelhos aí riscados, mas deve fazer parte aí de algum traço que deve ter passado. Mas vida que segue. Vamos lá. Ele foi dividido dentro dos soft skills. Pode passar? Em contrapartida, nós temos os hard skills. Beleza? O soft skill que provém do inglês refere-se àquelas competências pessoais que facilitam as relações humanas e permitem desenvolver o sucesso em qualquer âmbito. O histórico dos soft skills, para vocês saberem, foi tudo que veio do exército norte-americano, a primeira vez que esse termo foi utilizado. Os comandantes perceberam que as tropas que tinham maior sucesso, as mais habilidosas, não eram quem estava ali na frente, na maquinaria, entendeu? Era sim a que tinha habilidades transversais, que tinha resolução de conflito, responsabilidade e um trabalho de equipe. Então, desde essa época, na década de 70 ali, eles pegaram essa terminologia de soft skills, que foi contrapartida a hard skills, que são exatamente o conhecimento puramente técnico. Só para a gente dar um embasamento aí do soft skill e dos hard skills, ok? Que é uma terminologia utilizada aí quando qualquer um for pesquisar dentro da psicologia ou na própria internet aí de fácil acesso, tá ok? Pode ir? Resiliência. Eu peguei algumas traduções clássicas, que algumas têm um certo erro e outra está fluindo normal, tá bom? Resiliência é a capacidade de se adaptar a situações adversas, superando momentos difíceis. Coloquei uma imagem simples aí, que quando você pesquisa, a primeira imagem que aparece, basicamente, é um terreno árido, como, por exemplo, a gente pode dar um exemplo do nosso sertão mesmo, e no meio ao caos aparece realmente ali superando os momentos difíceis, uma planta tentando realmente mostrar o seu processo ali de resiliência. Tá ok? Vamos lá, pode ir. A física fala que é uma propriedade da matéria de retornar à forma original após ser submetida à deformação ou impacto. Um símbolo clássico que posso exemplificar seria uma mola, tá bom? Um fecho de mola, alguma coisa que é recebida com pressão, mas quando você libera, ela volta à sua forma original, tá ok? Então, segundo a física, para a física, essa é a classificação, tá bom? Pode ir. E o dicionário, tradicionalmente falando, seria o processo de voltar atrás, certo? Capacidade de adaptar às intempéries, alterações aos infortúnios. Assim, associar a aptidão de sobreviver e superar momentos difíceis. Mais para frente, nós vamos dar alguns exemplos mais práticos aí para a gente, no nosso meio aí, tudo ligado à parte da pós-graduação, policiais, operacionais, nós vamos comentar com vocês um pouquinho. Inclusive, eu soltei uma caixinha de pergunta hoje mais cedo ali no Instagram, tivemos 37 perguntas até agora à noite, eu tive que selecionar 6 ali bem rápido, de forma aleatória mesmo, que fala um pouco do contexto de hoje, para a gente poder exemplificar um pouquinho sobre a resiliência, tá bom? Pode ir? Pronto, isso aqui é uma imagem clássica, para quem conhece, esse é o Doc Maniglia, nosso irmão lá do Tigre do Paraná, esse aí foi o curso passado que teve, curso de operações táticas especiais, falando um pouco sobre a resiliência psicológica, aí mostra exatamente o Doc, foi lenda demais, nós falamos lenda do APH mundialmente, já podemos dizer. A gente estava junto nesse curso, a gente trabalha no processo durante um curso, toda essa parte mental, para realmente ver que o aluno, como ele está preparado, a questão da resiliência, certo? Então, desde o processo mental ao físico, vocês vão ver um pouquinho mais para frente que a gente sempre vai estar trabalhando, testando o indivíduo quanto à resiliência dele. Tá ok? Pode ir?
A não ser, segundo a psicologia, que é o mais utilizado para a gente, resiliência é a propriedade que indica se uma pessoa sabe ou não trabalhar sob pressão. Acho que tem muito a ver com o nosso trabalho, com a utilização de arma e todo o contexto que a gente vive, está muito além da educação, do treinamento, até mesmo da própria experiência. Então, ela fala que é muito mais profundo. Se a gente começar a pesquisar, eu citando alguns autores, e pesquisando durante esse tempo, enquanto eu preparava essa matéria, é muito mais complexo do que esse baita resumo que eu estou fazendo para vocês aqui. Então, eles falam que é muito além, trabalha muitas outras valências, tá ok? Vamos lá? Aí é um vídeo clássico, não sei se vai passar o vídeo, vai? Não sei se vai passar. Vai sim. Vai? Ok. Sim, tá na... Só dá ok que eu libero aqui. Então já pode dar. Vamos assistir esse vídeo aí, depois eu comento. Um trabalho policial, certo? Que eu vou mostrar o que a população faz com os policiais. É isso. Exatamente. Então, esse foi um trabalho de resiliência. Aí você vê se o policial, se fosse talvez uma pessoa que não tivesse tido esse preparo mental realmente para trabalhar como polícia, para trabalhar nesse tipo de situação, teria pegado a arma, teria dado um tiro fácil ali no manifestante, entendeu? Então, assim, o trabalho mental dele fez com que ele se recuperasse, ele não machucou, graças a Deus, não machucou, voltou e os outros policiais continuaram trabalhando da forma do CDC, né? Controle de estupro civil normal, não teve ferimento contra a população em si, que fez isso, e ele, um camarada fugiu, que botou fogo aí no policial, mas graças a Deus não passou em nada. Mas mostra um processo de resiliência aí, quanto à atitude do policial, né? Pós-ação. Pode passar? Isso. Resiliência está atrelada exatamente às oportunidades de aprendizado, beleza? Situações difíceis, até mesmo da própria derrota. E em falar em derrota, pode dar mais um clique? Aí que a gente começa a lidar legal. Vitória e derrota. Qual que é a sua maior coleção? Isso é uma pergunta. Toda essa matéria aqui a gente trata com os alunos aí nesses cursos operacionais que a gente está tendo a oportunidade de participar, e fica uma pergunta para vocês aí. Vitória e derrota. O que você mais coleciona na sua vida? Às vezes, ter muito mais vitória é uma boa oportunidade. Coleciona. Talvez, por ter muita derrota, você tenha se tornado uma pessoa mais forte, uma pessoa mais resiliente, se você tiver aprendido com a derrota. Tá ok? Pode passar para frente. Pode dar play. Isso aí foi um exemplo de um curso que nós tivemos aí no estado e que mostra na nossa vida operacional, a simbologia, pode dar play, a simbologia da derrota momentânea é exatamente ali o ato de tocar o sino. Tá ok? Então, tá sem áudio, né? Se tiver, não tem problema não. É simplesmente o barulho do sino tocando e vira o efeito manada, porque o efeito psicológico começa a acontecer. Então, uma pessoa sai e eu, como aluno, só precisava ter alguém para me estimular negativamente para eu poder ir lá e fazer a mesma coisa, vira aquele efeito manada, aquele efeito cascata, perdão. Então, essa é a nossa simbologia no nosso mundo operacional de não resiliência. Infelizmente, aconteceu algo, saúde, aí entra em vários outros fatores que pode ser... Saiu, hein? Pronto, volta aí. Pronto, voltou. Foi. Pode passar para frente. Pode passar. Então, esse é nosso símbolo que a gente utiliza. Pronto, agora foi o áudio. Escorpião! Pronto, é isso aí. Aí vai mostrar o efeito cascata, que já veio outro aluno e realmente pede para sair do curso nessa parte. Você vê a cara do xerife lá no fundo, não está das mais felizes, né? Então, é um processo de resiliência dele ali, lutando contra ele mesmo. Será que eu vou agora? Não vou. E falando da derrota, aí que eu vou me apresentar. Pode passar.
Agora vai devagar, vai um por um. Mais um. Quem sou eu? Comecei minha carreira nessa parte do trabalho, que eu vou chegar, por que eu falando de resiliência, em 2011. Como eu fui apresentado, eu sou policial de 2009, com 1 ano e meio de polícia trabalhando no interior, abriu o edital aí para o curso de operações táticas especiais do meu estado, que eu fiz a parte do curso, 45 dias intensos, e pronto, graças a Deus, obtive êxito, formei em 2011, junto com mais 18 operacionais, e desse momento eu comecei a entender e gostar desse processo de resiliência. Em que sentido? Em ser testado, em realmente colocar sua mente para teste, porque quando você é colocado em certas dificuldades, você realmente volta ou fortalecido ou destruído. E eu percebia que com as dificuldades, eu estava voltando um pouco mais fortalecido e entendendo um pouco mais o que era a minha mente, o que eu conseguiria realmente fazer. Pode passar. Isso foi em 2011. 2013 foi no Rio de Janeiro. Passados 2 anos, submeti também ao COT do Rio de Janeiro, aos Falcões do Rio. Deu tudo certo também, mais outro processo ali de trabalho mental, de resiliência, módulo administrativo, módulo rústico, semana 0, tudo no mesmo padrão, frio, calor, tudo você pode imaginar para quem já tem esse conhecimento, como funciona um curso de operações. E 2013 também deu tudo certo, graças a Deus. E no mesmo ano, eu pensei, vou testar mais ainda a minha resiliência. Pode passar. Fui para 2014, perdão, um ano depois, 2014, Tigre do Paraná. Tinha a questão do frio, que você realmente tinha que ficar, se elevar, né? Colocar você em certos ambientes que você ainda não estava tão acostumado, para realmente ou você quebrar de vez, ou você voltar um pouco mais forte e começar a entender todo esse processo. Então, 2014, eu tive no Tigre do Paraná, todos que já são do Sul, eu sei que tem gente do Sul aqui que consegue imaginar o que é o frio, quanto mais do Sul, na nossa região Sul, né? Então, foi realmente muito frio, e o processo de resiliência foi se formando. 2014 eu formei, agora sim, no mesmo ano, isso aí foi meados aí de fevereiro, março, no mesmo ano, me propus, pode passar, um clique só, COT da Polícia Federal. Tenho procurado saber, o curso ainda é o curso no Brasil hoje de operações especiais dentro da Polícia Judiciária, que eu posso dizer, é o mais completo, não tenho nem que falar dos meus irmãos. Fui para lá em 2014, do mesmo jeito, treinando, e até então, o que eu estava acumulando? Vitórias. Vitória 2011, vitória 2009, né? Com ter passado um concurso público. Depois 2011, depois 2013, depois 2014, só vitória. Mas no próprio ano 2014, pode dar um clique, veio a primeira derrota. Não passei. Depois de 3 meses de curso intenso, já ter passado o módulo rústico todo, fui eliminado numa prova técnica, que eles são estritamente técnicos, fui eliminado, aí o chão desmoronou. Para quem estava acostumado ali com vitória, nesse mundo operacional, ali o chão desmoronou. Aí você já começa a entrar naquele processo ali de depressão, o que eu fiz de errado? Não é possível. Eu precisava tirar 7 numa prova de tiro, eu tirei 6,9. Então, todo aquele processo de resiliência que eu pensei que eu estava construindo foi desmanchado. Mas aí que eu venho falar para vocês o que essa derrota fez comigo. Isso é algo pessoal. Fez eu ficar mais forte, eu fortaleci, porque eu entendi o que eu tinha feito de errado, eu treinei, eu sacudi a poeira e pode passar para frente. Ano seguinte, 2015, estava eu lá, de novo, todo o processo, e, graças a Deus, efetuei êxito aí, formei meus irmãos aqui do COT da Polícia Federal. Então, foi um processo árduo, no caso, para mim, né? Que eu tive essa derrota, mas eu aprendi com esse processo da resiliência, como é que deveria ser, e se não bastasse, agora mais recente, 2020, pode passar, há 2 anos atrás, tive a oportunidade de formar também no CAOP da Polícia Federal, tá bom? Então, assim, esse é um pouco da minha história no mundo operacional, começou lá de 2009 e até o momento 2020. E depois disso aí,
em conversa com até uma amiga minha psicóloga, ela virou para mim e falou assim, Zé, eu tenho visto comentários de alunos ou na rede social, o quão difícil é a pessoa formar em um curso operacional. Você teve 5 cursos operacionais. De semana 0 como aluno, você tem 6. Então, você nunca parou para pensar e escrever um pouco sobre resiliência, processo mental, porque ela me questionou, você acha que é mais físico ou é mais mental? Resposta, sem dúvida, 90% mental. Correto? Então, através dessa ideia, desse bate-papo, ela falou, fala um pouquinho sobre resiliência. Não só para o meio operacional, para o meio policial, nós vamos trazer esse processo de resiliência para o meio acadêmico, para o meio escolar, para a criança no processo de formação. Porque realmente pode modificar a vida de muita gente, a pessoa saber como é que ela pode melhorar, se é que ela pode melhorar a questão da resiliência. Uma pergunta clássica, a resiliência, ela é treinável ou é inato? Nós vamos responder mais para frente, tá ok? Pode passar. E dentro da resiliência, a gente vê a melhor imagem que eu consigo expressar, é isso aí, ó. É um cérebro blindado, tá ok? Mas entenda quando eu falo blindado, não quer dizer que você não sofra, que você não vai passar por momentos de estresse nem nada. O problema é você saber administrar isso e como você lida e leva isso para a sua vida. Esse é o processo de resiliência. Então, na minha mente, na minha cabeça, essa é a melhor imagem que mostra a resiliência. Tá ok? Pode passar. Vamos lá. Dentro da teoria da resiliência, pode clicar. Eu coloquei um resumo aqui que as pessoas enfrentam, quanto mais hoje em dia, né, gente? Está muito mais fácil a adversidade da vida. Envolve crise pessoal, doença, perda de um ente querido. Ué, mas por que a mesma morte de um ente querido, para um, ela consegue absorver e ela lida de determinada maneira, e outra pessoa lida de outra maneira? Está num processo também de resiliência. Abuso, bullying hoje em dia está muito na alta, né? Bullying está muito na alta, perda de emprego, estabilidade financeira e entre outros. E hoje em dia não precisa nem falar, o Covid, né? Covid-19, desastres naturais, tá uma loucura. Então, muita gente, nós tivemos aí, agora eu falo no nível policial, nós tivemos muitos colegas que perderam a vida nesses últimos tempos, principalmente depois devido à pandemia, e não só no mundo policial. Isso é algo que a gente não divulga, né? A questão do suicídio em si, não divulga, mas quando você conversa com psicólogos, com gente da área ali, você fica sabendo de muita gente. Porque, imagina, você tinha um acesso, você saía, e de uma hora para outra, tem 2, 3 anos, você vai ficar recluso? Você não pode mais conversar, você não pode ver seu parente, você não pode mais sair, sua vida social mudou. Então, o Covid trouxe muito a que se pensar sobre resiliência, tá bom? A teoria da resiliência se refere às ideias sobre como as pessoas são afetadas e, o mais importante, como elas se adaptam às coisas, como adversidade, mudança, perda e risco. Agitação emocional, sofrimento e entre outras coisas, tá bom? Então, a resistência mental inclui trabalhar a dor e o sofrimento. Então, nós, pessoas mais resilientes, a gente sofre, mas é como a gente lida com isso e como a gente pega essa dor e transforma ela no seu dia a dia, como você se fortalece com essa dor, tá ok? Pode passar. Entre as opções, todo mundo fala em resiliência, só tem um tipo de resiliência? Não, são vários tipos. Resiliência emocional, pode clicar. É simples, é você saber dizer o não, entender sobre como você se relaciona, seus medos, motivos pelos quais se sente atraído ou afastado de determinadas pessoas. É basicamente dizer o não. Está relacionado diretamente com a sua inteligência emocional, tá bom? Vamos lá, pode passar. Outro tipo, sem ser emocional, acadêmica. Basicamente, dando um exemplo mais clássico, pode clicar, seria como você ter a resiliência de desenvolver ou solucionar alguma equação matemática, resolver alguma conta de água, de energia. Então, esses cálculos mais que você tem que ter uma resiliência. Você não está conseguindo fazer, mas você não vai desistir. Então, dentro da psicologia, dentro desse mundo, é chamado também de resiliência acadêmica, tá bom? Pode passar.
Outro tipo de resiliência, a social, tá bom? Pode ir, é praticamente a interação que você faz. Relaciona com os fatores ligados ao sentimento de pertença, supervisão dos pais e amigos, relacionamento interpessoais, entre outros, beleza? Os modelos sociais que estimulam, problema de cunho relacional, por exemplo, um casal de namorados, marido, esposa, brigou, como que ela vai lidar com essas pressões, até mesmo do grupo social em si. Então, o tipo de resiliência você tem que ter praticamente ali dentro do seu convívio social, tá bom? Pode ir? E física, que a gente trabalha muito essa parte de resiliência física. Pode clicar? Resiliência física se refere à capacidade do corpo se adaptar aos desafios, manter a resistência e a força, recuperar com rapidez e eficiência, tá bom? Então, você vai confrontar, por exemplo, a doença, um acidente, outras demandas físicas, mas realmente você vai estar com controle emocional bom, vai estar com a resiliência boa para realmente usar aquilo como um trampolim, para você voltar mais forte ainda, tá bem? Pode ir? E a psicóloga. Resiliência psicóloga, chamado também de fortaleza mental. É onde a gente trabalha muito, tá bom? As pessoas exibem resiliência psicológica, eu falei psicólogo, né? Perdão, psicológico. Desenvolve estratégias e capacidade de enfrentamento que lhes permitem permanecer calmas e concentradas durante uma crise e seguir em frente sem consequências negativas a longo prazo. Muito. O curso basicamente nosso é esse. Você vai estar com fome, com sede, com frio, com dor, sem dormir às vezes por 2, 3 dias ou mais, mas você ainda vai estar calmo, conseguindo pensar e conseguindo tomar algumas atitudes ainda coerentes, entendeu? Então, essa é resiliência psicológica total. Sem isso, não dá. Sem isso, com a pressão, já tivemos casos de alunos tentarem bater instrutor, porque com a pressão psicológica ele achou que era algo pessoal e foi para cima do instrutor. Então, a gente vai testando a todos os níveis inimagináveis para saber realmente até que ponto o aluno, o candidato, tem esse tipo de resiliência, tá bom? Entre todos os tipos que nós passamos. Pode passar? Porque está bebendo água e vai passando. Moçada, se tiver pergunta, manda no chat aí, tá bom? Que depois ele responde. Me perguntaram hoje quais são as características de uma pessoa resiliente. Primeira característica, clássica, autoconfiança. Ele vai estar convicto, capaz de realizar algo, entendeu? E fazer muito bem, por sinal. Está ligado diretamente à autoestima elevada. Então, primeiro, você quer melhorar a sua resiliência? Todo mundo já pergunta, como é que eu posso melhorar minha resiliência? Primeiro, autoestima elevada. Porque se não for você, quem que vai fazer por você? Não tem quem faça mais por você. Não tem quem acredite em você, não tem quem faça mais nada. Você não tem que estar dependendo do outro para poder virar para você e te dar um reforço positivo para você fazer alguma coisa. Não. É totalmente você. É você com a briga interna da cabeça. É você que tem que autoestimular. Beleza? Outra característica de uma pessoa resiliente. Pode clicar. Persistência. Descreve a capacidade das pessoas que têm força de vontade, são tenazes, ideias claras e a fim de realizar o que foi proposto. Persistência, meu irmão. Não é porque você não conseguiu uma vez, 2 vezes, você vai desistir? Aí, meu irmão, aí você não está treinando nada sobre resiliência. Você vai ser simplesmente um convencional, um ser humano comum. E como a gente não quer ser comum, né? A gente quer fazer a diferença para a gente, para familiar, para o seu local de trabalho, não seja comum, seja diferente, então você tem que ter persistência sim. Vai dar errado 1, 2, 3, 10 vezes, mas uma hora vai dar certo, graças à persistência, beleza? Pode ir. Mais uma. Otimismo. Otimismo consiste em acreditar que as coisas podem mudar para melhor. É o famoso clássico ali, copo, né? O copo está pela metade. Tem gente que vê que está pela metade, tem gente que está falando, ó, falta só metade para encher, certo? São pessoas normalmente proativas, eficazes e convictas da sua própria capacidade de controlar a própria vida. Não depende de ninguém, não depende de elogio, não depende de nada. Faça por você. Acredite em você que você é capaz. Otimismo, beleza? Passa. Essas são as características. Já me fizeram a pergunta aí lá no Instagram, então já fica.
Como podemos treinar a resiliência? Guarda essas perguntas no finalzinho, nós vamos bater o papo, viu, Vinícius? Empatia, importantíssimo. Você tem que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, de saber comunicar, tá bom? Ser grato, adaptar a própria linguagem do receptor. Então, não ser aquela pessoa ignorante. Tenta pensar por que o outro estaria fazendo isso. A gente vê muito isso, briga de trânsito, cara. Uma buzinada que você recebe ali no trânsito, você não sabe a pressa da outra pessoa. Deus me livre aqui, mas vai que a pessoa está com um parente com câncer, ou está com um parente no hospital, ou talvez seja só de sacanagem mesmo, mas não interessa. Então, tenta pensar sempre no positivo. Poxa, o cara está com mais pressa que eu, dá passagem desse ali, vamos lá. Vai que está com um parente morrendo, está acontecendo alguma coisa, eu prefiro pensar assim. E assim sua vida flui muito mais light, beleza? E tendo esse processo de empatia. Vamos lá, próximo. Criatividade, capacidade de produzir, diferenciando os meios tradicionais, né? Inovar, né? Pensar fora da caixa, um termo tradicional que tem utilizado aí. E, mais importante, senhores, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, vocês têm que estar dispostos a aceitar desafios. Tem que parar de viver no comodismo. O comodismo vai transformar você em resiliente, mas não. Porque você já tem a base. Para você ser uma pessoa mais resiliente, você tem que errar, você tem que colocar novos desafios, coisas que você ainda não fez, coisas difíceis de serem feitas para você realmente aprender e se desafiar. Você vai se tornar uma pessoa muito mais criativa, muito mais... Tudo você imaginar, cara, das características que nós estamos falando. Então, realmente, você vai se testar, vai ver que você é capaz, aí um processo vira de resiliência, tá bem? Pode ir? Estamos acabando as características. Flexibilidade, não tem nem o que dizer, né? São pessoas que se adaptam a diversas situações, lugares, atividades, ambientes, com muita facilidade. Isso aí, tranquilo. Chegou, não é cara feia, se adapta. Beleza? Tranquilo. Pode ir? Mais um. Inteligência emocional. Nada mais é que o quê? Pessoas capazes de enfrentar e superar de maneira tranquila a situação de pressão, estresse, normal. A gente utiliza uma terminologia, grava essa terminologia aí. Consciência situacional. Hoje em dia, meu irmão, consciência situacional. Dá um exemplo clássico, que a gente utiliza muito em curso de formação. Clássico. Está dando próximo do horário, meio-dia, está todo mundo cansado, imagina essa cena. Está dando próximo de meio-dia, normalmente meio-dia é o quê? Normalmente um horário de almoço, da refeição, não é isso? Está chegando próximo de meio-dia, o instrutor, o coordenador, o professor vira para o aluno e fala: aluno, o que você mais quer? E eles estão sujos, fizeram alguma instrução ali na lama e tal. O que você mais quer, aluno? Aí ele fala: instrutor, quero me lavar. Então, assim, a gente fala, ele não usou a consciência situacional, ele não analisou o tempo, ele não pensou, ele poderia ter falado: queremos almoço, queremos ração fria ou ração quente. Então, são coisas assim para você analisar o ambiente, analisar o que está mais proposto para o local e a hora exata, porque talvez você tenha só uma oportunidade de falar algo que pode mudar a sua vida. Então, consciência situacional, essa terminologia aí, meu irmão, é essencial para quem realmente pretende aí ter uma resiliência maior, ter uma adaptabilidade boa na vida em si. Eu falo levar para a vida, consciência situacional, tá ok? Pode passar. Isso aí nós matamos um pouco, porque eu selecionei algumas características das pessoas resilientes. E agora a pergunta: é um fator inato ou um fator adquirido? Pode passar? Vamos lá. Passa mais uma. O meio tornar-se-ia, então, a chave principal de um processo que possui fortes indícios de possuir componentes inatos. Então, o que a própria psicologia, os autores, os estudiosos sobre a resiliência, eles falam? Tem o fator inato? Tem. Nasceu na pessoa, está grudado na pessoa. Talvez falte ela só extrair aquilo que está dentro dela. Então, por isso, tem algumas pessoas que são mais fortes que as outras. Eu falo mentalmente, psicologicamente, e resiliência. Então, tem um fator inato, sim. Mas tem um fator adquirido, que você treina, você passa por momentos difíceis, você perdeu seu pai quando você era mais novo, você teve uma vida mais ralada do que a famosa vida de criança de apartamento,
você sabe subir num pé de manga, num pé de fruta, você roubou fruta do vizinho, você jogou bola, golzinho na rua. Então, você começa a comparar, por exemplo, as crianças de antigamente, que é a década de 80, até mesmo 90, eu acho que pega ainda, 80, 90, 70 para trás, com atualmente as crianças. Então, assim, pelo fator segurança, pelo fator condomínio, então, assim, é diferente a criação. Antigamente o pessoal ia para a rua, então ralava o dedo, machucava, voltava para casa, tinha todo o processo que ele ia tendo aquele processo de resiliência um pouco maior. Ele conhecia um pouquinho do medo de subir numa árvore, de saltar um muro para pegar uma bola, de correr de cachorro. Então, hoje em dia, não está tanto, beleza? Então, interfere o fator adquirido? Sim. Por isso que hoje em dia eles falam, quando a gente comenta sobre o fator adquirido, você se colocar em situações não confortáveis para você. Tá ok? Tudo sob controle, gente. Então, entenda quando é se colocar, beleza? Pode passar? Resiliência é algo treinável? Pode passar. Vamos lá. O que vocês acham? Existe algo? Pode passar mais 2 vezes. Copy, mais uma vez. O que é o copy? Não, volta. O que é o copy? O copy são as estratégias para que você mantenha a sua resiliência, para que você mantenha a sua mente ali sã, tranquila. Então, essa é uma terminologia utilizada, chama coping. Então, quais coping você utiliza para que você banque um curso, para que você faça mais de uma semana zero, para que você não discuta, sei lá, numa situação de rua, ou você portando uma arma, você pense, tem uma resiliência, uma calma, para entender se deve agir ou não deve. Então, qual tipo de copo você utiliza em determinado momento? Então, copos são essas estratégias, tá bom? Então, eu quis fazer abranger de forma geral, até mesmo pela questão do tempo, me deram aí 40 minutinhos para poder falar do tema que a gente ficaria horas e horas falando aqui, mas eu quis trazer isso para vocês, um pouquinho de mostrar as características de uma pessoa resiliente, né? Se ela é inata ou você consegue construir um pouco mais em você a questão da resiliência, tá bom? Acabei de provar que ela é treinável, sim, você se colocando em pequenas situações de falta de conforto, certo? Poxa, eu nunca acampei, então vá acampar. Poxa, já me perguntaram, como é que eu faço para treinar alguma coisa que eu nunca fiz? Procure devagar. Ah, eu tenho medo de cobra, por exemplo. Procure, então, um contato com a cobra. Você não tem que pegar na cobra, porque no curso você vai ter que lidar com a jiboia, pode ser que você vai estar no meio do mato, vai ter algum outro bicho parecido que você vai ter que lidar com aquilo. Então, assim, por que não já começar a se expor a pequenas doses de algo que não te deixa confortável? Tá entendendo? Isso sim vai começar a trabalhar a sua resiliência, sua blindagem do cérebro, e você começa a elevar isso aí. Não pode ser demais que talvez você quebre, também não pode ser de menos que não vai ter mudança alguma. Resumindo, procure erros. Com erro você consegue modificar. Tá bom, moçada? Já estamos chegando já no fim da palestra. Por mim, eu ficava conversando com vocês aqui horas e vamos... Travou? Espera aí, vamos dando sequência aqui, vamos ver. Se mais alguém falar que travou, a gente fala. Perguntas. O Léo, beleza, Sagan? Como sentir conforto no desconforto, Léo? Irmão, é só colocando na situação de desconforto. Quanto mais repetidas vezes, mais tranquilo você vai ficar com aquela situação. Por exemplo, chuva é uma coisa simples que depois que a gente faz um curso operacional, você lida com a água de outra maneira. Por exemplo, você vê muita gente na rua, quando começa a chover, a pessoa correndo. Por quê? Para não molhar, é só água. Então, depois você faz um curso, você olha na rua, você consegue identificar o que é um policial, o que é um operacional. Ele andando na chuva. Ele anda na chuva, ele não corre da chuva. Então, são coisas simples, é um desconforto, mas beleza, eu estou confortável. Beleza? Exatamente, vai se molhar e vai cansar, boa, tá entendendo? Outra coisa simples, dormir. Você está acostumado a dormir na sua cama com travesseiro, até o momento que você começar a ter que dormir no sertão da Caatinga, lá na Caatinga mesmo, e do seu travesseiro vai ser uma pedra. É o que você tem para travesseiro. No máximo, você vai tirar a gandola, mas vai estar um frio do inferno, então você não vai nem querer tirar a gandola, vai ficar do lado da fogueira e seu travesseiro vai ser uma pedra.
Você acha que depois de você dormir, que seja um estágio de Caatinga, que seja um curso da Caatinga, depois você dormir ali de 1 semana até 30, 45 dias com o seu travesseiro de pedra, você acha que você vai reclamar de travesseiro de pena? Travesseiro da NASA? Não vai, cara. Não vai. Entendeu? É isso aí, o que não mata engorda. Vamos lá, próxima pergunta. Rafa, como ter autoconfiança e duvidar menos de si? Meu irmão, é contigo mesmo. É só você parar de esperar que os outros te elogiem. Você não tem que fazer nada para ninguém te elogiar, não. Tem que fazer por vontade própria, entendeu? Você tem que fazer e falar, eu fiz bem feito, eu tenho autoconfiança, e procure começar a fazer as coisas que você gosta de fazer, que você sabe fazer, que você tem prazer de fazer, tá bom? Aí você vai se, autoestimular, você vai ter mais confiança ainda para fazer aquilo. E com o tempo você vai se propondo a fazer coisas novas para você, tá bom? Essa porra mesmo. Vambora, boa. Nenhuma crítica pode diminuir, assim como nenhum elogio pode trazer a verdade. Exatamente. Próxima pergunta. Aqui é rápido, moçada. Já estou esgotando meu tempo já. Breno Xavier. Como vencer o fraco que há dentro da pessoa? Já começa aí, meu irmão. Você não pode usar a expressão fraca. Tá entendendo? Já não existe pessoa fraca. Quem é mais forte que eu? Não tem, cara. Eu, na minha cabeça, sou eu mesmo. E foda-se. Perdão da palavra aí, moçada. Mas é isso mesmo, cara. Tá certo? Você tem que competir consigo mesmo. E não ficar comparando aos outros. Se for para comparar, compara com alguém melhor. Você vai, caralho, eu quero chegar igual aquela pessoa. Eu quero fazer igual aquela pessoa. E assim vai. E não vai lá, pô, fraco, caralho, não dá. Aí não, meu irmão. Vamos começar a trocar essa mentalidade aí. Entra na própria mentalidade de combate. Ah, será que eu vou dar conta de fazer? Já deu conta, filho. Você começou esse pensamento, nem vai. Nem vai. É igual, por exemplo, o camarada que fala assim, pô, cara, não sei se eu vou dar conta de bancar essa etapa, não. Meu irmão, ele já saiu do curso, ele não sabe ainda não, mas ele já saiu. Ele já saiu. Botou na mente, sequer cogitou essa palavra fraco, eu não dou conta, não dá para mim. Esses termos, moçada, não pode existir na vida nossa, não. Eu falo como operacional, como policial, como marido, como filho, não existe essa palavra fraco. Beleza? Não existe. Próxima. Qual é mais importante? Resiliência ou antifrágil? Boa, Alejandro, é o seguinte. Eu não sabia o que era antifrágil, comecei a dar pesquisada para saber. O antifrágil, um autor, o Nicholas Taleb, ou Taleb, não sei como é que é a pronúncia, seria uma resiliência atual, entendeu? Ele só mudou o nome porque o que ele fez? Que ele defende esse ser antifrágil. Ele pegou a resiliência e só olhou ele dentro da física. Você viu que a gente tem várias traduções? Pela psicologia, pelo dicionário, pela física. Então, tem vários, entendeu? Então, ele pegou só a parte da física, o que a física diz, e falou, cara, resiliência não é só isso. Eu acho que o antifrágil é um pouquinho a mais. Seria uma resiliência 2.0. Mas, meu irmão, é a mesma coisa. É você aprender com os erros, aprender com a dificuldade, e aquilo vai te fortalecer, tá bom? Próxima pergunta, falta só mais duas, viu, moçada? Estamos acabando. Fernando Rairan, qual o seu ritual mental para manter a resiliência e nos dias de desânimo e cansaço? Ritual mental para manter a resiliência. Meu irmão, é dentro daqueles copos, né? É você e você mesmo, irmão. No momento que estiver difícil, desânimo, cansaço, você vai com desânimo mesmo. Você vai cansado mesmo. Não tem quem faça por você. Eu sempre penso essa frase, que eu aprendi quando eu estudava para concurso, lá para a década de sei lá nem quando que eu comecei a estudar, que eu aprendi com um professor. Não há quem faça por você. Foi o Távora, Nestor Távora, grande abraço para ele, passei no concurso por causa dele, professor de Direito Processo Penal, Nestor Távora. Ele fala essa frase, eu não sei se ele fala até hoje, que eu não estudo mais, né? Essa parte aí, ele fala até hoje. Não há quem faça por você, meu irmão. Então, seu ritual mental é o quê? Não há quem faça por mim, então sou eu mesmo. Se é para você levantar e bancar o TAF, é você que faz. Se é para você sustentar sua família, você levanta da cama e vai trabalhar. Se é para você fazer um concurso, você que tem que fazer, não tem quem faça por você. E foda-se, não tem quem faça por você. Então, Nestor Távora, grande abraço. Levo sua frase até hoje. Há mais de 10 ou 15 ou 20 anos eu levo essa frase para minha vida. Então, Fernando, essa frase é que me fortalece todo dia. Beleza?
E desânimo e cansaço vai desse jeito mesmo, irmão. Lógico, tem um dia que não dá. Tem um dia que não dá, que você vai querer tomar sua cerveja, vai querer Netflix, mas se isso for um hábito, tá errado. Tá errado. Tem que ser um dia, um outro. Agora, se for uma constância, não. Essa é por mesmo. E a última nossa pergunta, para eu poder despedir de vocês, que tem mais eventos para hoje. Vamos lá. Dicas práticas para treinar controle de pânico. Meu irmão, é aquela dose homeopática, sabe? Se você tem medo de altura, eu não vou te mandar para um arranha-céu fazer um rapel gigante. Você tem medo de altura, porra. Então, não faz sentido, entendeu? Então, começa devagar, começa trabalhando escada, começa chegando no parapeito do prédio. Então, começa treinando isso. Procura profissionais da área, por exemplo, da altura, que eu estou dando um exemplo, né? Que é a fobia, né? Questão de fobia ou controle de pânico. Trabalhar um pouquinho com você numa torre do bombeiro, você sobe, olha para baixo um pouco, mas tem gente que tem medo, vai ter fobia. O negócio não pode travar. É isso que a gente procura no curso, entendeu? A gente tem uma parte lá de controle de pânico, que a gente testa escuro, animais, câmara de gás, fumaça, fogo, água. Então, é uma parte, uma semana de pânico, que a gente realmente testa o aluno para saber aonde ele tem pânico. Torre de altura, entendeu? Questão de apneia. Ixi, são vários que eu não vou falar agora, porque não nós vamos passar já para outro assunto. Mas pegue doses homeopáticas do que você tem um pouco de paura, que a gente chama, um pouco de pânico, tá bom? Doses homeopáticas, isso aí. Moçada, passa mais uma, eu acho que é a última, já para eu despedir de vocês. Falo pra caralho, né? Essa é a frase que eu finalizo, beleza? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Isso é uma frase de Nietzsche, citada por Viktor Frankl, beleza? Então é isso, moçada. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Tamo junto. Espero que eu tenha falado um pouquinho para vocês sobre resiliência, que mude a mentalidade de vocês aí, tá bom? E vida que segue. Tamo junto. O que precisar da gente, a gente troca ideia, a gente conversa. Vou estar com vocês aí como instrutor da pós-graduação. Então, um beijo, um abraço no coração de vocês. Vou estar aqui ainda na sala. Tamo junto. Um abraço para todo mundo que entrou, que mandou mensagem, que está mandando até agora. E tamo junto, moçada. Bom restinho aí da segunda, que vai ter mais outras coisas, vai ter sorteio. Então, tamo junto. Obrigado mais uma vez. Tamo isso. Muito bom, Zé. Muito obrigado, Zé. Foda demais, muito foda. Você conseguiu trazer essa ideia de fato de resiliência assim de uma forma clara, cara. Eu acho que é isso que é o mais importante, né? A gente conseguir traduzir conceitos, muitas vezes, que a gente não consegue alcançar para uma realidade, né? Você conseguiu demonstrar para uma realidade, isso é fantástico, cara. Né? Então, a gente teve alguns comentários aqui muito bacanas, e aí, só já avisando vocês, né? O Zé, como ele mesmo já disse, ele vai estar na pós, ele é um dos nossos instrutores, então ele vai estar com a gente aí, vocês vão ter a oportunidade de conversar muito mais. Zé, manda aí para a gente de novo o seu Instagram, para quem não te segue lá. Pronto, na ora. @José Júnior Black. Beleza? José Júnior Black. Isso, pode ir lá no Instagram, pode trocar ideia comigo, conversar, dúvidas. Nós estamos com os projetos bacanas aí para poder estar rolando em breve, para estar lançando juntamente com a Pós. Então, prepara que vai ter muita novidade esse ano aí. Para quem quer TAF, carreira operacional, concurso e até mesmo cursos operacionais. Beleza, Medeiros? José Júnior Black. Top demais, muito obrigado mais uma vez aí pela sua disponibilidade. Lembrando, gente, que olha só, hoje então nós vamos dar continuidade, lembrando que para ganhar, né, a bolsa integral da nossa pós, você precisa estar até o final, né, durante todo o nosso encontro. E para que vocês já sintam um gostinho, eu gostaria de convidar agora um cara que, olha, o cara é fantástico. Fala sobre mentalidade de combate, fala sobre cognição, fala sobre balística. O cara é o crânio é professor da nossa pós, da primeira turma, vai estar com a gente na segunda turma.
um cara que eu respeito demais, demais, demais. E eu gostaria de convidá-lo para se apresentar um pouquinho, para falar um pouquinho dessa experiência que ele já teve. Ele já teve um módulo com a turma da primeira turma, vai ter outros módulos, né? Terão outros módulos junto com a gente, mas a gente gostaria de apresentá-lo para que vocês sintam um gostinho aí em relação a essa genialidade que esse irmão tem, que é o nosso querido irmão Irlan Calaça. Calaça, meu brother, por favor, faça aí sua apresentação, diga para a gente um pouquinho como é que está sendo estar com a gente nessa pós, as suas matérias. Fala um pouquinho de você para a gente. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Boa noite a todos. Caramba, é uma honra gigantesca, né? Como eu estava falando da primeira vez, já assim, é um projeto que ele já nasceu grandioso e ainda mais agora na segunda turma chamando aí para o time o Zé Júnior, meu irmão, que é um cara absolutamente fantástico. Eu estava aqui fazendo anotações durante a palestra dele, porque é um tema que eu também procuro estudar bastante. Então ele falou várias coisas aí que são coisas que eu venho estudando. É muito bacana, né? Ver que tem mais gente vivenciando isso no estudo e na prática também, e vão ser instrutores aqui na pós. E a minha visão, né? Vou falar um pouco da minha visão como instrutor e também como aluno. Para quem não me conhece, meu nome é Irlan Calaça, eu sou oficial aqui da Polícia Militar do Estado de Sergipe, e vou estar envolvido aí na pós, junto com os senhores, na condição de instrutor de algumas matérias. E a gente vai falar muito, porque assim, quando a gente vê esse tema de armas, né, a gente tem uma teoria muito grande em volta da questão mecânica da arma, da questão da utilização da arma, né, dos efeitos balísticos. Então são temas que às vezes parecem muito distantes, só que eles se integram de uma forma assim, que é até difícil da gente explicar, né, ao ponto em que a gente olha e se pergunta: como é que pode alguém entender de como usar uma arma no aspecto de manuseio e não entender o aspecto mental? Não entender esses aspectos de resiliência, não entender esses aspectos da mentalidade de combate. Bem como também não faz sentido uma pessoa que entende da mentalidade de combate, essa pessoa não cumprir os requisitos mínimos de conhecimentos técnicos, né, de classificação das armas, da questão de balística, compreender efeitos, compreender as causas e promover discussões mais técnicas, né, nos ambientes profissionais. Então, essa é uma pós-graduação que ela cumpre uma lacuna muito grande no Brasil, né? E como até Rosilê estava falando, né, a questão da carga horária, pessoal, e é isso mesmo, não tem esse negócio de, é 10 horas, que cada hora a aula é 45 minutos, que não sei o que, e aí, não, aqui o negócio são as horas mesmo realmente exploradas na totalidade. E isso é muito bacana, porque a gente vê que alguns assuntos podem ser explorados em menos tempo e em mais tempo. Qual é a diferença? A qualidade e o nível de detalhe do assunto. Ponto. Então, como aluno, eu fico extremamente satisfeito quando eu vou ver um assunto, né, com outro especialista, um outro mestre, que aí ele vem e traz uma série de conteúdos que às vezes você já sabe, mas sabe de um jeito, descobre outra maneira de entender aquilo ali, mas toda aula tem alguma informação que, sinceramente, muda a minha vida. Muda a minha vida enquanto operador de segurança pública, muda a minha vida como instrutor. Então, eu sempre fico pensando assim, caramba, véio, se eu tivesse perdido essa aula, eu ia ter perdido de virar essa chave. Então, a sensação da pós-graduação que fica sempre a cada aula é essa, né? De uma redescoberta, às vezes, descoberta de um assunto totalmente novo e, às vezes, a redescoberta de um assunto que você achava que entendia e você descobre que não entendia bem o suficiente. E isso é maravilhoso. Então, quem está pensando se vai se inscrever ou não, tá? Não sei o quê, ó, vá tranquilo, né? Vá tranquilo, se inscreve, porque é um investimento para a vida mesmo. É uma coisa assim sensacional. Então, para não tomar também mais o tempo aí da galera, então só queria agradecer pela oportunidade, agradecer a todos que estão aí assistindo, agradecer ao José Júnior pela palestra aí, porra, surpreendente, e pela sua história de vida, né? E deixar a palavra aí para os próximos que vão participar. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Calaça. Calaça sempre está aí
Como ele mesmo disse, ele também é aluno da nossa pós, né? Então, você percebe o tanto que é importante essas discussões. Calaça trouxe uma informação muito interessante. Como a gente vem sempre falando, né? Eu falei com vocês no início, o nosso objetivo não é simplesmente que vocês tenham um certificado de pós-graduação, tá? O nosso objetivo é que vocês, de fato, tenham conhecimento com esse certificado. O certificado vai ser uma consequência, né? Vocês vão ter, a gente tem aqui o projeto Compêndio. O que é o projeto Compêndio? A gente vai produzir, no final, um material que vai ser disponibilizado a partir das nossas 30 matérias, nós temos 30 matérias na nossa pós, né? Nós vamos disponibilizar em eixos temáticos para todas as secretarias de segurança do país, demonstrando e difundindo esse conhecimento. E quem produz isso? São os nossos professores com os nossos alunos, para que a gente consiga, de fato, demonstrar a importância do saber técnico, do saber científico. E isso a gente só produz debatendo, tendo aula, discutindo, e o Calaça consegue fazer isso muito, muito bem. Mas para não ficar só também na fala de alguns professores, eu gostaria de convidar, antes de convidar o mestre Aldemar, quero convidar um aluno para falar um pouquinho, né, dessa experiência que está tendo com a nossa pós. Eu, particularmente, já o conheço, esse primeiro que eu vou chamar com vocês. É um cara incrível, muito técnico, que conhece muito, que gosta muito, participou de alguns cursos de grupamentos especializados. Então, eu gostaria de chamar para conversar um pouquinho com a gente, para mostrar para vocês essa importância e como está sendo a pós, né? Para não ficar só a gente falando, que é o Tiago Vendramini, que é aqui do município de Vila Velha, da Guarda Municipal de Vila Velha. E aí, Tiago, como é que está sendo essa situação e esse conhecimento que você está tendo com a pós, já na primeira turma, já comprou a nossa ideia e já conseguiu aproveitar um pouquinho? Por que você escolheu fazer, então, a nossa pós-graduação? Boa noite primeiro, né? Desculpa, meu irmão. Boa noite, Rose. Boa noite a todos aí. Para mim é uma honra imensa poder dar uma palavra aí nesse momento. Eu hoje estou lotado na ROMU, que é a equipe especializada da Guarda Municipal de Vila Velha. E, assim, primeiramente, eu sou suspeito para falar, porque eu vinha buscando uma especialização nessa área e sempre buscando através do nome do curso. Uma pós-graduação em operações táticas e tudo mais. E aí, quando eu ia buscar sobre o corpo docente, eu não vi ali uma situação de confiança. E o que me chamou a atenção nessa pós específico não foi o nome, não foi a grade curricular, foi a propaganda do corpo docente. Foi quando eu vi a foto ali dos caras, dos doutrinadores policiais da minha atualidade, são pessoas que eu acompanho, que eu leio, que eu uso como referência, e aí eu vi ali todos eles como professores dessa pós-graduação. Eu falei, não quero saber o que esses caras vão falar, eu vou pagar e vou estar ali, porque é conhecimento de altíssima qualidade. Até aproveitando aí que o professor Aldemar está aí, o pessoal está falando muito sobre carga horária, não tem para menos, tá? Tem para mais, né, professor? Certo. A gente já teve uma aula aí que eu acho que o professor perdeu a hora e foi embora. A gente foi ver, já tinha passado mais de uma hora aí, então pode ficar tranquilo que ninguém vai sair faltando hora, não, vai ter hora sobrando. Então, aproveitando também que outra coisa que a gente fala muito, o que é importante, o que a gente acredita que é importante essa especialização? Eu tenho duas formas de ver isso. A primeira é a forma pessoal. Na minha instituição hoje, a gente ainda é muito carente de produção de documento, de ter pessoas gabaritadas para poder redigir documentos que tenham a confiança, a confiabilidade ali da administração. Para mim também está sendo uma forma de tirar várias dúvidas com relação ao assunto. Eu costumo dizer que a ignorância é uma dádiva. Quando você não sabe de nada, tudo é lindo. Quando você começa a conhecer, a buscar conhecimento, tudo fica mais difícil, você vê que o conhecimento ele é vasto. E a outra forma de ver a importância dessa pós-graduação é a forma coletiva, que é justamente a produção de documentos relacionados à nossa função policial. A gente passou muito tempo aí sendo regido por
indústrias armamentistas que focam na venda e não na desmistificação dos problemas, né? Então, como aí o nosso professor aí, que a gente vai ter aula com ele aí, do Perito Barros, que é um cara que eu acompanho há algum tempo, a gente tem que sair do achismo. E sair do achismo é justamente estar na pós-graduação, onde a gente faz aqui estudos e redige documentos com relação a isso. Outra coisa que me pediram para comentar sobre é as minhas expectativas com relação à pós. Além da questão do vasto conhecimento que eu já falei, que é fácil analisar isso dentro do corpo docente, tem me trazido o hábito da escrita técnica. Eu não tinha o hábito de escrever, eu tinha o hábito muito de falar e tudo mais. E as atividades avaliativas de cada matéria têm feito com que eu escreva de forma técnica, e isso é muito importante, principalmente para quem busca a parte institucional como eu, que eu vou ter que fazer documentos técnicos e para a administração pública, isso tem me ajudado bastante. Outra coisa também que eu espero bastante na pós, assim, que eu tenho visto, a gente criou um grupo de estudos dos alunos, então eu tenho estreitado o laço com doutrinadores policiais de todo o Brasil. Isso para mim tem sido muito importante. Eu tive a oportunidade aí de o Calaça ter vindo aqui no meu estado e poder sentar com ele, conversar e trocar uma ideia com ele. Era um cara que eu só acompanhava por podcast, só por Instagram, e foi uma oportunidade para mim única. E, por fim, por que eu recomendo essa pós? Eu já recomendei para alguns alunos da primeira turma, se não me engano, o Lúlio, que é do Paraná, se não me engano, ele veio me perguntar no Instagram, outros colegas que estão na pós também, eu recomendei. E eu recomendo justamente por causa disso, porque quem está dando aula são pessoas que eu nunca imaginei que eu pudesse trocar uma ideia, falar diretamente, e agora que eu tô tendo essa oportunidade, eu estou vendo que é oportunidade de eu estar falando com doutrinadores policiais do Brasil, que eu sempre admirei, sempre fui fã, e agora eu posso trocar uma ideia direta com eles. Isso, para mim, é algo único assim, na minha vida. Valeu, Vendramini. Vendramini tá aí com a gente. Gente, Vendramini não ganhou nada para falar, não, tá? Só para deixar claro, tá? Foi tudo assim, sinceridade, tá? Muito obrigado, Vendramini. Quem conhece o Vendramini aqui, a gente que já tem a experiência sabe da competência dele. Muito bom, Thiago. Muito obrigado aí por ter compartilhado um pouquinho com a gente. E já aproveitando, já que nós já tocamos nesse assunto, né? Aldemar, ainda bem que você não falou comigo que você passou 1h30 com esse menino, Aldemar. Ainda bem que eu não fiquei sabendo direito. Fiquei sabendo agora. Mas tá tranquilo, Aldemar. Depois eu resolvo com a Nath esse problema. Né, Nath? Depois a gente vê aí. Aldemar é um dos nossos professores. Inclusive, é um dos professores já introdutórios, então, para essa turma, vocês já vão ter oportunidade de, logo no início, já ter uma aula com ele. Ele dá classificação das armas de fogo, ele dá armas e tecnologia, sistema de armas, equipamentos e acessórios, ou seja, é uma carga horária vastíssima que o Aldemar vai estar com vocês. E eu gostaria de convidar você, Aldemar, mais uma vez, te agradecer, meu irmão. Você é um cara fantástico, né? Um profissional e um professor incrível, que eu admiro demais, e aí já te agradecer, né, por estar conosco nesta noite. Eu sei que sua vida também é uma correria, e eu gostaria um pouquinho, Aldemar, que você falasse, né, um pouquinho de você e um pouquinho de como é que foi dar aula para a primeira turma, e também, né, quais são as aulas, como que você vê as matérias, essa discussão, essa importância dessa discussão mais técnica, mais científica. Boa noite, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Rosler. Boa noite a todos. Feliz por estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Realmente, vou começar me apresentando. Eu sou policial federal aí já há mais de 16 anos, tá, pessoal? Passei pelo COT, Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, 6 anos, onde fui atirador de precisão. Sou também formado na CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalhei mais na Polícia Federal na questão do explosivista e também de atirador de precisão, onde eu atuei com mais tempo, né? E já sou professor também da Academia Nacional de Polícia Federal, já há mais de 10 anos também, na cadeira de
de abordagem policial e setor de armamento e tiro, tá? Radiocomunicação. Então, acho que até alguém colocou aí, pessoal, uma proposta, falando um pouco aí da proposta dessa pós-graduação, é uma proposta diferenciada. Eu, particularmente, não tenho visto nada aí pelo Brasil, que a gente sempre está procurando conhecimento. O corpo de professores da pós-graduação é assim, de altíssimo nível. Cada aula que nós vamos tendo, o nível, né, de conhecimento está sendo elevadíssimo. Os professores estão trazendo o que há de melhor, o que há mais novo em termos de conhecimento científico aí para apresentar para os alunos, né? A questão da interação ali entre professor e aluno, uma coisa que cada vez mais forte também, né? Aquela ideia do professor também fomentar essa criação de conhecimento científico que tanto cresce de armamento e tiro agora de um tempo para cá no Brasil. E essa proposta é justamente a gente trazer esses formadores de opinião, né, pessoal? O pessoal com conhecimento correto sobre esses temas. A gente via muita coisa aí, alguns termos incoerentes, não corretos, né? E com os alunos, o que a gente vê, né, no decorrer das aulas é assim, um crescimento de conhecimento sendo formado, sendo transmitido, sendo trocado, incrível. Então, para vocês aí que estão pensando em fazer esse curso, podem fazer, vocês não vão se arrepender, podem ter certeza, por todos os depoimentos, feedbacks que a gente está tendo dos alunos, são feedbacks fantásticos. O que a gente tem já são oportunidades de melhoria para fazer esse segundo curso melhor ainda, né? É a tendência natural das coisas, a gente está fazendo melhor, tá? E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí por esse convite, tá? Nós vamos começar aí falando um pouquinho de classificação de armas de fogo. Dentro da matéria de classificação de armas de fogo, a gente vai trazer muitos insights, muitas coisas novas que a gente está vendo na rua. Por exemplo, essas armas de fabricação caseira que os colegas da segurança pública têm aprendido, como isso é classificado, né? Qual o funcionamento correto, qual a nomenclatura correta que a gente dá às armas de fogo, né? A gente fala também de recursos tecnológicos aplicados às armas de fogo, vão trazer conhecimentos tangíveis, aquilo que realmente a gente pode trazer na nossa arma de fogo, que pode agregar alguma coisa técnica e taticamente. A gente não vai trazer nada de outro mundo, uma tecnologia absurda que você não vai ter acesso. Tudo que você pode ter acesso, nós vamos trazer com conhecimento técnico aplicado na prática, né? Vamos fazer a teoria avançada com aplicação prática, e isso que é legal. Isso que eu vejo também os professores buscando nessa pós-graduação, a aplicação prática do conhecimento, né? Ninguém está trazendo nada fora da realidade. Então, gostaria de agradecer a todos os professores aí, que são professores fantásticos, né? Não canso de elogiá-los, mas a verdade é essa. E toda a organização da pós-graduação também é uma organização voltada ali para o aluno. Toda dificuldade, toda necessidade que você tiver, você pode entrar em contato com a organização, com o professor. O contato ali é direto, né? A troca de informações ali não tem dificuldade nenhuma. Então, pessoal, venham e vençam. É isso que eu tenho para falar para vocês. Obrigado, pessoal. Top, Aldemar. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Os meninos estão aqui falando, Aldemar. Bem lembrado, hoje é o último dia, né, do envio da sua atividade de avaliativa. Os meninos estão aqui lembrando, não vai ter chá não, gente. Vai ter que mandar hoje, até às 23h59. Não tem para onde correr, não. Vem não, Farache. Não vem querendo zonear o negócio. Teve uma aula, só para vocês darem, complementando, Rosely, só desculpa, que Top. Uma aula, só para vocês terem ideia do nível de discussão que a gente consegue chegar nas aulas. A aula era ali para terminar às 22 horas, ela se estendeu até às 23 horas de uma maneira bem interativa, bem interessante.
e se não são os alunos, até o próprio professor me dá um toque, a aula ia se estender noite adentro aí. Mas foi muito legal. Eu acho que é justamente isso, Aldemar, é quando você percebe essa troca, né, com os alunos, né? Eu tive eu não fiquei até as 23 horas, eu só cortei o intervalo. Mas essa troca é muito importante, né? Quando você vai discutindo, né, e você percebe a interação que os alunos têm, essa vontade de realmente sair desse senso comum e ir para um conhecimento técnico, conhecimento científico, abordando uma temática que, para aquele momento, não é uma temática apenas no campo teórico, é uma temática que traz uma realidade para a gente prática, né? Então, assim, isso é fundamental e você consegue fazer isso muito bem, né? Você consegue fazer isso muito bem. Muito obrigado, Aldemar, pela sua participação agora, mas também com a sua participação enquanto nosso professor, enquanto nosso docente, nessa segunda turma também. Então, minha gratidão aí pelo seu empenho, pelo seu profissionalismo, pela sua dedicação e principalmente pela sua sabedoria, né? Que sem a sua sabedoria a gente não ia conseguir nos aprofundarmos tanto nessas temáticas. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Vou chamar agora uma representante feminina, né, para não ficar falando só que a gente bota só macho para falar aqui, né? A Kellen Teixeira, que é aluna, né, da nossa pós, uma aluna excepcional, uma profissional excepcional, né? Hoje ela está como a gente chama como subinspetora, né? Mas que é uma responsável, né? Como se estivesse ali comandando, né, uma parcela ali da nossa ROMU, da Guarda Municipal de Vila Velha. Ela está na nossa pós, é farmacêutica de formação, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, assim, fantástica, é uma grande operadora. E é engraçado que eu acho bacana que quando você olha assim para algumas pessoas, você fala assim, né? Não, será? E aí eu morro de medo de ficar perto da Kelly, né? Porque ela é fantástica, uma profissional incrível, dedicada e uma aluna incrível também. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, Kelly, por que você escolheu fazer a nossa pós? O que você está achando aí da pós até agora? Quais são as suas expectativas ainda? E por que você vai recomendar, se é que você recomenda, né? Espero que sim, a nossa pós, né? Boa noite, meu bem. Seja bem-vinda. Boa noite, Rusto. Boa noite a todos. Depois eu pago vocês lá, você e o Vendraminha lá pelos comentários bons. Depois a gente acerta isso aí. Mas, assim, é um prazer assim, enorme estar participando dessa pós-graduação. Como você disse, expondo um pouquinho a vida aí, eu sou farmacêutica de formação, é uma coisa meio nada a ver, e eu sou, vamos colocar, até novata, né, nesse meio, no meio policial, no meio... Eu tenho 3 anos de instituição, eu sou novata nisso tudo. E aí eu me via muito crua em alguns assuntos, mesmo vivenciando a rua, mesmo sempre estando ali, né, na rotina da rua, a gente ainda se sente cru em alguns assuntos e principalmente sente falta de alguns conhecimentos específicos, principalmente no quesito armamento. E aí, quando surgiu a oportunidade, quando surgiu o comentário que iria ter essa pós-graduação, e aí a gente viu a grade dos professores, grade não, na verdade, viu o corpo docente. Aí, assim, eu não tive dúvida que era isso que eu precisava fazer para ter um pouco mais de confiança. Até mesmo porque quando a gente trabalha num grupamento especializado, está nesse meio, você é um pouco também cobrado a ter conhecimentos um pouco mais específicos, conhecimentos mais científicos. Você não pode ser igual a todo mundo. Então, isso me levou a querer muito essa pós-graduação. E aí eu estou gostando demais. E uma coisa que eu digo para quem tiver interesse é que não tenha medo de não saber nada, porque apesar dessas pessoas são altamente capacitadas, esses profissionais excelentes, dessa galera que você viu aí, que são detentores dos conhecimentos mais... Você fica de boca aberta de tanto conhecimento, são pessoas que são muito didáticas na hora de passar. E aí, mesmo você não sabendo muito, você não sabendo termos técnicos, você não sabendo
coisas muito minuciosas, você consegue acompanhar todo o raciocínio, você consegue evoluir seu conhecimento junto com a matéria. Então, eu estou gostando demais, está me agregando muito conhecimento, consigo discutir muito melhor sobre qualquer assunto pertinente a essa área agora. E recomendo a todo mundo que quiser e que está interessado, que está na dúvida, quem está nessa área de instrutor de tiro também, imagina você ter no currículo uma pós-graduação. Hoje tem muita gente na área de instrução, né? Então, você ter um conhecimento a mais no seu currículo, uma pós-graduação especializada nessas coisas é excelente. Então, é isso, gente. Agradeço aí Top demais. a oportunidade. Muito. Gente, vocês não têm noção como que essa menina, ela é cheia da vergonha. Eu imagino a vergonha que ela deve estar passando para falar isso. Muito obrigado, Kelly, de coração. Eu imagino. Muito, muito, muito obrigado. E a Kelly falou uma coisa muito interessante, que eu acho que é oportuno a gente reforçar aqui. Às vezes a gente fica discutindo, né, como se fosse a nossa pós voltada somente para quem é da segurança pública, mas não. Né? A pós, ela tem como objetivo justamente formar aqueles que estão dentro da segurança pública, mas também aqueles que trabalham de forma correlata, né? Os instrutores de armamento e tiro, né? Os que se encantam por essa área, porque tem pessoas também que às vezes não trabalham nem na segurança pública e nem é instrutor de armamento e tiro, mas é um apaixonado por armas, um apaixonado pelo conhecimento advindo desse processo de armamento, desse processo de balísticas, de munições, e aí a nossa pós, ela vem a esse encontro também, então não é simplesmente focado aí para os agentes de segurança pública, então isso, a Kellen trouxe uma questão muito importante que a gente quer deixar claro aqui para vocês, a nossa pós não é uma pós voltada para somente servidores da segurança pública, ela abrange muito mais, né? Porque, como a gente disse, o objetivo aqui é difundir conhecimento, né? É formar pessoas para que realmente exista esse processo de conhecimento científico. E aí você pode estar na área ou não estar na área, vai bastar você ter essa vontade de conhecer mais, né? E aí tem alguns professores que já estavam falando, quais são, né? Lá no nosso Instagram, para quem não segue o nosso Instagram, né? Lá tem alguns, todos os professores nossos lá, mas além do Aldemar, que nós conversamos aqui, do Calaça, que nós conversamos aqui, nós temos diversos outros, né? Professores, o Doc Manilha está com a gente, então foi falado aí sobre a questão do APH, o Doc Manilha é um dos nossos professores, o Paulo Bedran, o Luiz Gaspar, o Perito Barros, o Charles Andrade, né? O Rafael, enfim, nós temos diversos outros professores que também estarão com a gente nessa temática, né? E aí, eu não sei se ele caiu, mas ele estava aqui, eu já gostaria de chamar mais um professor, o Rafael. Rafael, você está aí, meu filho? Tá aqui, já vi. Opa! Tá aqui. Tô na área. Rafael, mestre. Meu irmão, eu não vou nem te dar, não, já vou te entregar logo a palavra, porque eu sei que você desenrola. Rafael é um dos nossos professores. Boa noite, Rafael. Fala aí, eu sei que você quiser falar, você vai falar. Então, vai que é tua. Vamos lá, sejam bem-vindos a todos aí que estão acompanhando o evento. Como é que tá meu áudio? 100%? Estão ouvindo bem? Tá ótimo, Rafael, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, sejam bem-vindos. Vocês estão tendo acesso a um grupo de profissionais, tanto a parte administrativa quanto a parte docente envolvidas ali na pós. São pessoas de extrema responsabilidade e gabarito, porque quando você olha a imagem dos professores reunidos, e eu me sinto honrado demais em fazer parte dessa seleção. É fantástico. E aí eu falo agora na visão de um aluno, quando eu vejo essa galera toda, eu assisto uma aula do professor Aldemar, uma aula do Calaça, enfim, você olha o nível da porra, a próxima disciplina vai ser mais top ainda. E aí de repente, você se coloca na condição de professor, aí você tá ali assistindo a aula do professor e faz, putz, a minha vai ter que ser melhor que essa daí, tá difícil. E você vai vendo que o nível vai ficando cada vez mais difícil, mas, enfim... desejo que vocês aproveitem. A essência da pós é mudar mentes, é mudar uma cultura. Nós não temos a cultura de escrever, nós não temos essa cultura. E o que você escreve
pode ser utilizado numa defesa de um caso, por exemplo. Se o que você escreve vira um protocolo institucional, você está salvando alguém de uma injustiça. Então, olha só esses conhecimentos que serão produzidos nessa fase do curso, né? Então, eu particularmente, toda vez que eu assisto uma aula, eu me coloco no nível de aprendiz e só sei que nada sei. A única coisa é isso. Senão, o tempo inteiro a gente está evoluindo enquanto ser humano, enquanto profissional, certo? Então, vocês estão em boas mãos. Eu estarei com vocês em algumas disciplinas, uma delas, a parte de defesa residencial. E eu queria deixar uma mensagem para vocês muito interessante, que muitas pessoas procuram após pelo fato da segurança pública. Tá. Mas muitas pessoas procuram após porque gostam das armas. Mas o que muitas dessas pessoas não conseguem entender é o que está antes e o que está após um disparo. O que antecede um disparo? O que passa na sua cabeça pelo seu corpo? O que há de aspecto fisiológico, que o Júnior falou muita coisa aí. E o que vem depois? A palestra do Júnior falando de resiliência. O que vem depois a esse choque, esse impacto emocional após o uso da arma? As pessoas compram armas, se preparam para usar as armas ou acham que estão preparadas. E após ela traz, através de suas cadeiras, suas disciplinas, profissionais de extrema competência, detalhando todas essas interrogações que eu coloquei aqui para vocês. Então, assim, é uma enorme oportunidade de aprendizado, de evolução pessoal, profissional, curricular, fora de série também, vão fazer parte de um grupo que vão produzir uma obra. Então, assim, isso é muito importante. Então, fica aqui, mais uma vez, meus parabéns pela iniciativa de quem está aqui acompanhando. Fica aqui os meus parabéns para quem está aqui e está na dúvida. Eu dou meus parabéns e lhe puxo, venha para pós. Vale a pena demais essa capacitação para vocês. E eu, enquanto aluno, já estou esperando a próxima aula. Então, abraço a todos. Estou à disposição. Valeu, Rafael. Muito, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Pra vocês terem a ideia do nível a gente tem... Existem vários livros relacionados à doutrina policial, e aí, por exemplo, o nosso coordenador geral, que é o Rodrigo Menezes, ele tem, junto com o Gaspar também, né, são obras dentro dessa mesma coleção, que é, por exemplo, do Rodrigo sobre o sniper policial. Então, assim, traz uma temática fantástica, né? Então você consegue discutir isso com a gente, né? Consegue discutir isso com o nosso corpo docente. Não é algo distante, né? A gente está muito próximo, né? É uma discussão muito palpável, né? Ninguém fica discutindo os sexos dos anjos, não, né? É uma discussão aqui muito próxima da realidade. Então, assim, isso que é o mais bacana. Então, muito obrigado, Rafael. Rafael vai estar aí com a gente em várias matérias. Então, nosso agradecimento. E aí, como ele disse, se estiver na dúvida, já sabe aí qual é a resposta. E aí, para a gente já ir encaminhando para o final e já ir também preparando aí para o nosso sorteio, eu gostaria de chamar aqui um cara que é fantástico, 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 fantástico. Diz ele não, né? Ele já confirmou, ele vai para a França daqui a um tempo, né? Para já, né, expandir um pouco mais o seu conhecimento. É nosso aluno, um aluno fantástico, de uma participação incrível. E aí eu gostaria de convidar, não sei se a minha imagem saiu aqui, mas eu não sei se ele está. O Péricles. Péricles, você está aí, meu filho? Tá aí, agora vi. Opa! Agora vi. Péricles, meu amigo, seja bem-vindo. Péricles é nosso aluno, como eu já falei com vocês, né? Ele está sempre aí com a gente. E aí, Péricles, você também é um cara desenrolado, então também não vou ficar aqui fazendo, pisando em ovos, não. Meu querido, eu só gostaria que você realmente falasse aí como é que está sendo a sua experiência na pós, se você vê que ela é importante, enfim, fala aí o que você acha melhor em relação à nossa pós, como está sendo essa experiência sua como aluno. Boa noite, meu amigo. Opa, boa noite. Está sendo magnífico. Eu escolhi a pós, professor Rosley, por conta da especificidade mesmo do assunto. Trabalhei há 10 anos em local de crime, sou perito criminal da Polícia Civil do Estado do Piauí, e
quando migrei para o laboratório de balística, já tinha um certo conhecimento, né? Mas aí, quando eu vi a oportunidade de fazer a pós, eu vi, pronto, agora aqui eu posso me enganchar e aprender realmente o conhecimento prático a qual vou usar no meu trabalho. Só que, na verdade, eu estou aprendendo é muito mais do que isso. Eu acho que na turma, nossa primeira turma, eu sou o menorzinho. Só tem caveira, caba cursado, investigador com mais de 20 anos aí de trabalho, CAC, e eu fiquei, rapaz, onde é que eu tô? O que é que eu tô fazendo aqui? Mas está sendo muito bom. Até o grupo de WhatsApp dessa pós é fantástico. A gente está assistindo aula, quando não está discutindo no grupo do WhatsApp, já me ajudaram muito. Eu posto uma foto das armas lá. E aí, pessoal, o que é que você acha que é isso? Alguma opinião? A galera ajuda. E uma coisa muito interessante é que os próprios professores estão sendo também aluno. Então, isso é de um valor enorme para agregar no conteúdo, né? Top demais. Também, as expectativas que eu tenho, mas é até um pouco difícil falar, porque cada aula está sendo um show, cada aula está sendo um mundo de conhecimento. Eu lembro na primeirinha aula de histórico das armas de fogo, eu nunca vi um histórico tão completo. Não tem livro, não tem documentário da History Channel que abrangesse aquele nível de conhecimento. E assim foram as aulas subsequentes, né? Queria agradecer muito o professor Huxley, que foi o melhor, para vocês terem uma ideia, até a aula de Direitos Humanos foi super interessante. Foi a melhor aula de Direitos Humanos que eu já tive, sem babação nenhuma, também não recebi nada, né, para estar falando aqui. Acredito que não, né? Vocês vai ter um sorteio no final. Mas as aulas também, tecnologia das armas de fogo, tudo está sendo muito útil para mim, e a cada aula que passa eu estou esperando aí, vai ter uma novidade e fico ligado. Estou aumentando minha biblioteca, separei uma parte específica nas estantes para os livros que os professores estão indicando, que os colegas também estão indicando. Então, é um conhecimento imensurável. Top demais, Péricles. É muito bom saber, né, vindo assim, e como a gente está falando sério aqui, a gente não combinou, né? Claro que a gente só passou mais ou menos as perguntas que a gente iria fazer, mas a gente não combinou resposta, não pedimos para que os alunos que foram convidados mandassem para a gente o que eles iriam falar. É tudo bem natural mesmo, para que vocês percebam essa integração, né, entre aluno, entre professor, entre essa questão temática e essa produção de conhecimento, né? Então, isso é fundamental, assim. Péricles, eu ministro Direitos Humanos, né, na pós, e aí foi fantásticos, né, as intervenções do Péricles, e é essa troca mesmo. Não sei se Aldemar também, Calaça também, Rafael, percebia isso. A gente vai aprendendo também, né, Aldemar? A gente vai aprendendo também com eles, né? Sem dúvida. Isso aí. Tem essa troca, né, muito grande entre os alunos, porque como o Péricles trouxe isso para a gente tem alunos muito gabaritados também, né? Então você consegue ir absorvendo também. Você sentiu isso também, Calaça? Demais. E o que é bacana é justamente isso, né? Porque é um tipo de interação que acaba que todo mundo cresce junto, né? Porque não tem como a gente encarar sem ser de uma forma multidisciplinar. E aí, quando você tem uma pessoa que está da área do direito, uma pessoa que vive uma realidade específica do seu estado, e aí consegue complementar as informações que são discutidas, então, assim, todo mundo ganha. Então, o professor dando aula ganha, ainda mais a gente que também está na condição de aluno. Então, é fantástico mesmo, fantástico. Isso aí. Top demais. Uma coisa interessante é que, após a aula do professor Aldemar sobre tecnologias aplicadas às armas de fogo, eu recebi uma pistola para fazer a perícia acoplada a um dispositivo optrônico. Então, todos os conhecimentos que eu utilizei na aula anterior, copiei e colei, viu, professor Aldemar? Coloquei no meu lado toda a explicação do que era o dispositivo lá. Muitíssimo obrigado. Professor Irlan também, foi uma aula magnífica. Na verdade, daquelas aulas que mudam a sua vida, que você não aplica só dentro da balística, mas aplica na vida mesmo, na defesa pessoal. E os demais professores, muito obrigado. E, professor Huxley, quanto à viagem para a França, com esse conflito aí na Ucrânia se estendendo para a Europa, eu acho que minha viagem vai acabar miando, viu? Eu acho que não. Você vai para lá, pô. Mas se eu for para lá e a guerra estourar, se pagar diária, eu fico para a guerra. Não tem nada, não. Pronto, já mata 2 coelhos numa caixa d'água só, já resolve tudo. Tá safo.
Tá Périx, muito obrigado, meu amigo, de coração aí. Você saiba que você é inspiração, então, meu muito obrigado aí. Eu não sei se o Colato tá aí. Colato, você tá aí, meu filho? Fábio Colato, cadê? Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Ô, Rusley, o Colato parece que estava no serviço aí, alguma coisa desse tipo. Ele estava no serviço. Eu vi no grupo lá. Ele estava no serviço aí, falou no grupo, aí eu não... Eu acho que ele não conseguiu retornar, não. Top, vamos dar prosseguindo aqui. Eu gostaria de convidar, por fim, né, para falar com a gente um pouquinho, esse cara que queria que eu desse mais um tempinho aqui para mandar o trabalho avaliativo, Léo Farache. Fala, meu querido, boa noite, é também nosso aluno. Gostaria aí, você também já é desembolado, fala aí para a gente um pouquinho. Boa noite aí, professor Rusley, boa noite a todos. Estão me ouvindo legal aí, o áudio tá bom? Tá ótimo, Léo. Pronto, perfeito, vamos lá. É aluno profissional. Rafael, ali É engraçado que depois que eu entrei na área de segurança pública, eu já passei por várias áreas durante minha vida. Já sou formado em publicidade, já trabalhei muito tempo em agência, já fui empresário também, mas depois que eu entrei na área de segurança pública, que eu tenho investido realmente em conhecimento, né? Venho buscar, foi uma área que eu sempre quis entrar. Também sou novo, assim como o Kellen, só tenho 2 anos de instituição, mas sempre tive contato com arma, desde sempre. Meu avô colecionava armas, e desde que entrei no curso de formação, que eu queria ser instrutor de armamento e tiro. E consegui, ano passado, fazer um curso, e calhou que apareceu também a pós, e quando eu vi o corpo docente, a maioria das referências aí que eu sigo, e tenho como referência no trabalho e no cotidiano de segurança pública, eu não pensei 2 vezes. Eu fui fazer logo minha matrícula, né? E assim, cada aula você sai com a cabeça fervilhando, livro que não acaba de chegar mais, estou com uma carteirinha de cliente VIP da Amazon. Inclusive, minha esposa reclamou muito comigo porque eu venho me preparando para a PRF, né? Nessa última eu bati na trave por 2 questões. Aí ela disse: rapaz, você vai fazer uma pós, e como é que vai estudar? Eu digo: não, dá um jeito, vamos embora que a hora quem faz é a gente. Se for esperar pela hora ideal, não, você vai ficar parado. É como o professor Zé Júnior falou lá: faca nos dentes, vamos para cima, tem que confiar, e acabou-se. E assim, sensacional as aulas, a parte dos trabalhos é muito enriquecedor para a gente que tem que gerar conteúdo, querendo ou não, como profissional de instrução de tiro, a gente tem que gerar conteúdo, e um conteúdo de qualidade para alunos e para outros seguidores, para interessados da aula, da área, né? E essa parte dos trabalhos, das disciplinas, é sensacional. É recomendadíssima, não pensem nem meia vez, o investimento é muito mais que válido. Podem se matricular aí, esperem o melhor. E como até o professor Aldemar falou aí, a segunda turma já vem com melhoras, né? Depois da própria instituição, os professores terem aquela primeira experiência, as pecinhas que estão faltando ali vão se encaixando e vai ficar cada vez melhor. Top demais, Léo. Muito obrigado, meu querido. E vai dar certo assim, não tenha dúvida. Vamos embora. Já deu certo, já deu certo. Já deu. E aí, uma coisa, só para querem entender um pouquinho da dinâmica, eu acho que o Renato perguntou isso também. Olha só, as nossas aulas, elas acontecem, como a gente falou para vocês, online, mas ao vivo. Por quê? Porque a gente preza por esse contato com o professor, né? Por mais que seja no módulo virtual, né? A gente preza por essa ideia, né? De você ter o contato com o professor, discutir com o professor, conversar com o professor. Isso é fundamental. Então, isso é uma realidade nossa. Então, as nossas aulas, elas são nas terças e nas quintas-feiras. E aí você pergunta, por que nas terças e na quinta? Não na segunda e na sexta, na quarta? Porque quarta, geralmente, tem jogo, então a gente não quer entrar em conflito com o jogo. Na sexta, já está cambaleando lá para o final de semana, né? Na segunda, também na ressaca do domingo. Então, a gente colocou terça e quinta-feira, de 19 às 22 horas. Como a gente está falando aqui, Aldemar falou, Calaça falou, Rafael disse, são
são 3 horas de aula na terça e 3 horas de aula na quinta, mas são 3 horas de aula. Ao demais já dá 4 horas e meia, né? Mas geralmente, assim, no mínimo são 3 horas e 3 horas realmente, tá? Não tem esse negócio de, não, vamos... Não, são 3 horas de aula importantíssima, tá? Então, com esse debate... mas aí, eventualmente, a gente sabe, né, que tem algumas questões que a gente precisa, né, de se ausentar e tal. Não deu para fazer, a gente sabe que tem gente que tem plantão, não deu para assistir a aula, não tem problema. Essa aula, ela fica gravada para você assistir, né? Você consegue assistir essa aula posteriormente, né? Então, podem ficar tranquilos que não deu para ali naquele dia estar na aula, não tem problema, tá? Não tem problema. Você vai conseguir acessar essas aulas posteriormente, tá? O que a gente sempre fala como a aula é na terça e na quinta, faltou aula de terça e vai assistir a aula de quinta e é da mesma matéria, tenta assistir ali na quarta, na quinta de manhã para você entender, né, o andamento da coisa. Mas, assim, as aulas ficam disponíveis para que vocês possam assistir, tá? Como a gente está falando, as aulas, elas são no módulo virtual, né? Para que a gente consiga fazer esse network, abranger aí o Brasil inteiro, mesmo porque é a única pós nessa temática, mas a gente já está providenciando laboratórios práticos optativos, né? Principalmente nas regiões que tem mais alunos aí, né? A gente está pensando, a gente está elaborando isso, né? A nossa turma, a primeira turma, começou em dezembro, né? Então tem pouquíssimo tempo, né? Mas a gente já está correndo atrás desse processo de providenciar laboratórios práticos optativos, né? E a questão da avaliação é o seguinte: o nosso objetivo é que vocês produzam conhecimento, né? Então a gente vai sempre recomendar que vocês façam essa situação de produzirem, né, um artigo científico, um TCC. Mas existe também as atividades avaliativas para aqueles que, de alguma forma, não optem por fazer aí o TCC. Nós temos o nosso projeto Compêndio, que é a produção de um material, né, que vai ser disponibilizado aí para as agências de segurança pública do Brasil, né? Então, as nossas aulas, elas são telepresenciais, ao vivo, mas fica gravado, tá? Mas fica gravado. E aí você vai conseguir adaptar aí o seu horário tranquilamente. Eu vou convidar agora, só para vocês conhecerem e para ela falar um pouquinho, nossa musa maravilhosa, querida, super disponível, uma menina incrível, e quem for aluno vai ter um contato direto com ela, tá? Ela vai estar ali sempre ajudando vocês também, principalmente quando vocês precisarem de alguma questão lá com a faculdade, que é a nossa querida Nath, né? A Nath é incrível. Nathzinha, boa noite, meu bem. Obrigado por tudo, você é incrível, você sabe disso. Ai, obrigado, professor Russo. Fala aí um pouquinho, meu bem. Você já falou um pouquinho, né, de como é as nossas aulas, como funciona a nossa pós. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Natália, da pós-graduação do SESB. Eu tenho, acho que, do começo ao fim, vocês falam comigo. Estou sempre ali no WhatsApp com vocês. Qualquer dúvida referente à pós, às aulas, qualquer coisa, eu estou aqui para tirar as dúvidas com vocês, tá bom? Eu vou estar deixando o meu telefone no chat para quem quiser finalizar a matrícula hoje ainda. Ó, o plantão da Nath está on, hein? Vou ficar a noite toda aqui com vocês. Eu quero todo mundo fazendo a matrícula hoje ainda, tá? Nath vai ficar acordada a madrugada toda à disposição de vocês, hein? Tá, gente? Qualquer dúvida referente à pós, pode falar comigo. Alguns alunos que não conseguiram tirar as dúvidas aqui, já pode me chamar aqui no WhatsApp. Eu já estou aqui, pronto para atender vocês, tá bom? Nath é o nosso braço direito, esquerdo. Deixa eu colocar Nath, o muito número, obrigado. Ela está colocando aí o número, tá? É um número de WhatsApp também, então pode mandar o WhatsApp para ela, tá? Ela é nosso suporte, né?
juntamente com a equipe do SESV, né? Nós temos a Soraya lá também, que é incrível, que está lá nos auxiliando. Nós temos a Cleise, que também, quando vocês forem alunos, a gente vai apresentar todo mundo para vocês, podem ficar tranquilos, mas nesse primeiro momento, o contato vai ser com a Nath, tá? Código diário 27, que é aqui do Espírito Santo, 996951617. Tá? Eu estou me sentindo aquele povo que faz propaganda, né? Repita comigo, né? 279969511617, plantão da Nath, tá? Com as matrículas aí, podem fazer diretamente com a Nath, que a Nath vai te atender aí com todo o carinho que só ela tem, com uma alegria, enfim, essa menina é incrível, então podem fazer aí o contato com a nossa querida Nath, tá bom? Bom, vamos então para o momento mais aguardado da noite, né? O momento mais aguardado da noite, que é o momento da gente sortear uma bolsa integral, né? Uma bolsa integral. E aí, para fazer as honras, mas aí vai sair só o áudio dele, né? Quer falar alguma coisa, Vinícius? E aí, professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu vou compartilhar a tela aqui para o pessoal poder acompanhar o sorteio. Top. Olha só, gente. Então, quem comentou, nós tivemos aí 1.866 comentários carregados, tá? E aí nós vamos agora... Tem que estar, tá? Então, a regra tem que estar aqui, tá? Tem que estar aqui agora, tá? Não vale aí para... não tô. Não, tem que estar aqui e agora, e aí nós vamos, então, sortear essa bolsa. Mas olha só, gente, se por acaso, né, a gente só tem uma bolsa, né, para sortear, a gente queria sortear muito mais, porque o nosso objetivo aqui é o que a gente sempre fala, o nosso objetivo aqui é difundir conhecimento e auxiliar, né, os nossos operadores do direito, né? Da segurança pública, da armas e munições, enfim. Toda essa galera que, de alguma forma, estão operando, é o que a gente gostaria, né? De ajudar todo mundo. Mas, se não der para você, conversa com a Nath, né? Vai lá com a Nath para a gente ver o que pode ser feito, tá bom? Vamos então lá, Vinícius. Renilson está aqui, ó, já estou vendo a cara dele, o rosto dele já está aqui, ó, apreensivo. Vamos ver aí quem vai ganhar a nossa pós. E lembrando que tem que estar aqui, tá? Tem que estar aqui e o Vinícius vai conferir. Soldado Renan, ele está presente? Estou aqui. Tá. Deu ocorrência, estou saindo de ocorrência. Tchau. Aí, ó, o Renan já tá online e estava participando, né? Inclusive, ele comentou bastante quando ele entrou aqui, eu vi alguns comentários dele. Renan, então, ganhou, né, a nossa bolsa. Nath vai entrar em contato com ele. E é isso que é interessante, né? É isso que é foda, né? O cara estava aqui o tempo inteiro e justamente agora que ele podia... Pelo menos ele vai atender a ocorrência feliz, né? Vai atender a ocorrência feliz. Pelo menos... Oi? Vale lembrar que o sorteio também não é só para o soldado Renan, não. A Gabi Rezende, ela ganha uma bolsa de 50% na pós-graduação. Top demais. Olha, a Gabi Rezende ganhou 50% de desconto. Gente, agradecer aí imensamente por vocês terem ficado, os nossos alunos que já estão aí, né, que vieram prestigiar e ouvir também a palestra, né? Então, nosso muito, muito obrigado por cada um de vocês. Esperamos vê-los na nossa pós, né? Que já vai começar, então já é importantíssimo que aqueles que desejarem já façam a sua matrícula, tá? Porque a nossa pós já vai começar, né? No finalzinho ali de março, iniciozinho de abril, então é importante que vocês façam a matrícula de vocês para não perder nenhuma aula, né? Para não perder nenhuma aula. Meus queridos, uma boa noite para vocês, tá? Muito obrigado aí pela participação, pela presença de vocês. Quem tiver no Instagram, né, lá no nosso Instagram, Instagram do Calaça. Calaça, qual é o seu Instagram? Fala aí, Calaça. Fator 3 Treinamento. Vou colocar aqui para ele no lugar.
Aí, o soldado Renan tá aí. Aí, ó, o Renan voltou. Renan, você já ganhou. A gente já tá com você, tá? A Gabi Rezende ganhou 50%, tá? E aí, só entrar em contato com a Nath, tá? Entra em contato com a Nath, que ela vai te passar maiores informações. Show, show de bola. Muito obrigado, hein? Que isso, a gente que agradece. Tamo junto aí, galera. Aí o Calaça falou dele. Rafael, qual que é o seu Instagram, Rafael? Vamos lá. @Argos Defense, Argos com O. Argos Defense, tá no chat aí. Top demais. Aldemar? Tem não. Você não tem não, Aldemar? Não, nós temos que providenciar um Instagram para você, Aldemar. Esse é o nosso objetivo dessa pós, Aldemar. Nós vamos providenciar um Instagram para você. Eu estava reclamando com o Baiano da falta desse Instagram. Nós vamos ter que providenciar. Baiano, fala aí o seu, meu amigo. Você consegue falar? Se não consegue, escreve aí que eu sei que você consegue. Sniper Policial é o nosso coordenador geral, o Rodrigo, tá? Sigam lá. O meu também, se alguém quiser, né? Rusla Medeiros, podem seguir lá também. Galera, muito obrigado aí, né, pela presença de vocês. Tamo juntos. Fator 3 treinamentos, Sniper Policial, Argo Defense, tá? Então, todo mundo aí, muito obrigado. Nathzinha, um beijo. Renan, só mandar mensagem aí pro número da Nath, tá? Manda mensagem aí pro número da Nath que ela vai te passar maiores informações. Galera... muito bom. Tamo junto. Deus abençoe a todos aí. Uma excelente noite para vocês e a gente se encontra aqui na nossa pós-graduação, nas nossas aulas. Tamo junto.